Alerta contra o sarampo e a pólio. Começa em todo o país a campanha nacional de vacinação e na nossa entrevista de hoje nós vamos falar por que a procura pela imunização anda tão baixa. E você vai ver também perigo na internet. Psicóloga dá dicas de como proteger as crianças no ambiente virtual. Agenda cultural, confira as principais atrações do fim de semana. E você vai ver ainda que no Dia Internacional dos Povos Indígenas, a Rádio FOP Educativa lança um projeto especial sobre o assunto. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! A gente começa o jornal de hoje com um alerta para os pais que costumam deixar os filhos aproveitarem as horas livres para navegar na internet. É preciso ficar atento aos perigos do ambiente virtual para que as crianças e os adolescentes evitem contato com pessoas mal intencionadas e não compartilhem informações pessoais ou acessem conteúdos inapropriados. A Kelly Souza conversou com uma psicóloga que traz dicas para os pais sobre o assunto. Confira. Pois é, todas as pessoas que acessam a internet estão sujeitas a caírem em algum tipo de armadilha, mas as crianças e os adolescentes estão mais expostas a esses riscos. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a psicóloga Nájila Walter da Silva. Nájila, quais são os riscos mais comuns que as crianças estão expostas ao navegar na internet sem a supervisão de um adulto e o que os pais ou responsáveis devem fazer para proteger essas crianças? Estamos na era digital, então é inegável que a criança e o adolescente vá fazer uso dessa tecnologia. Porém, é muito importante orientar a criança e o adolescente quanto a este uso em relação à diferença entre o público e o privado, né? O que é de uma relação pública, o que é de uma relação privada, o tempo que a criança e o adolescente vai ficar fazendo uso dessa tecnologia, bem como as pessoas nas quais eles se relacionam, em relação também ao uso de senha, com quem compartilhar essa senha. Então, é muito importante que essa prevenção aconteça para evitar danos maiores, né, e que também extrapole os limites necessários ao desenvolvimento da criança e do adolescente. E a escola também deve participar dessas prevenções? Sim, a escola é um parceiro muito importante nessa prevenção. Então, a escola pode fazer grupos de adolescentes orientando, conversando sobre o assunto. Eu acho que mais do que punir, mais do que reprimir esses adolescentes, escutar a demanda deles, escutar como eles estão fazendo uso dessa tecnologia, quais as dificuldades eles estão enfrentando e como que eles estão também diferenciando essa noção de público e privado, que, na minha opinião, é a principal. E como que os pais devem fazer a orientação de horário para a criança e para o adolescente acessar a internet? Existe algum horário de maior risco? Como é? Sim, então assim, dentro do desenvolvimento da criança e do adolescente, cada faixa etária exige uma recomendação de uso de tela, né? Então, por exemplo, de criança de 0 a 2 anos, normalmente não é indicado a exposição a telas, e quando eu falo tela, eu estou dizendo de tela televisão, tablet, vídeos. Acima de 2 anos, a gente tem a recomendação de por volta de 1 hora de uso de telas, e assim a gente vai aumentando gradativamente, mas é muito importante, né, que se estabeleçam rotinas e horários, principalmente à noite, porque a gente tem um período do sono onde são produzidos vários hormônios extremamente importantes para o desenvolvimento da criança e do adolescente, então os pais precisam estar atentos a essa organização da rotina da criança. Então, realmente é importante que os pais ou responsáveis ensinem os filhos a usarem de maneira correta e segura a internet. Muito importante, principalmente os pais educadores, né, responsáveis se atentarem que o processo de aprendizagem da criança é através da imitação da criança e do adolescente. Então, não adianta só você falar e não fazer, né, não dar um direcionamento de como a criança, de fato, deve se comportar. Além disso, é muito importante, né, os pais se atentarem a se conectar com as crianças e adolescentes de uma forma presencial, de uma forma vivencial,
para que eles também se motivem a sair do contato com a tela para a relação interpessoal, levando em consideração, né, que o cérebro da criança e do adolescente está em formação, então a interação interpessoal, a brincadeira vivida, a interação através do jogo fora da tela amplia as oportunidades de aprendizado, estímulo cerebral. Então é muito importante que a gente entenda essa diferença. Podemos sim fazer o uso da tela, mas de maneira consciente, mas também não descartando a importância do contato interpessoal, da brincadeira interativa para o aprendizado e desenvolvimento infantil. Muito obrigada, Nájila. E para denunciar conteúdo inapropriado ou violação dos direitos na internet, é só procurar a delegacia da Polícia Civil mais próxima. E nesta quinta-feira, dia 9 de agosto, é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E para marcar a data, a Rádio FOP Educativa está lançando o projeto Culturas Indígenas do Brasil. O objetivo é contribuir com a valorização dos primeiros povos do Brasil. A emissora já começou a veicular podcasts sobre o assunto, que são aqueles arquivos de áudio que você pode ouvir em qualquer lugar. Neles, a rádio apresenta a diversidade desses grupos étnicos e desconstrói alguns estereótipos criados sobre os povos indígenas. Ficou curioso e quer ouvir? É só sintonizar a Rádio FOP na frequência 106,3 FM ou acessar o conteúdo na internet. O endereço é radio.fop.br. Fim de semana bateu na porta e nós já separamos as atrações culturais aqui da região para você curtir. Confira na agenda. O Museu da Inconfidência completa 74 anos e uma programação especial neste fim de semana vai celebrar a data. Bate-papo, exibição de filmes e lançamento de livros fazem parte da programação. Também neste fim de semana, a Galeria de Arte Nelo Nuno recebe a exposição Lacunas da Memória, do artista Elton Hipólito. A mostra fica disponível até o dia 26 de agosto e a entrada é gratuita. Nesta sexta-feira, o Sagarana Café Teatro, que fica em Mariana, traz o show sertanejo com a cantora Gisele Moraes. Até às 11 da noite, os ingressos custam R$10. Depois, sobem para R$15. Nesta sexta e sábado, também Mariana, vai ser realizada a Rua da Cultura e do Lazer. A programação contará com apresentações musicais na sacada dos casarões históricos da Rua Direita. Feiras de artesanato e gastronomia e cinema ao ar livre também fazem parte da programação. Teve início essa semana a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 devem ser levadas aos postos de saúde para receberem a imunização. A meta é que mais de 11 milhões de crianças sejam vacinadas, atingindo 95% de cobertura vacinal nessa faixa etária, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mas apesar dessas vacinas estarem disponíveis de graça nos postos de saúde, as autoridades alertam para baixa procura em diversas regiões do país, inclusive aqui em Minas Gerais, estado em que são investigados 63 casos de sarampo. Um dos motivos pela baixa procura está associado a notícias falsas que circulam pelas redes sociais. Para falar sobre a importância da vacinação, eu converso agora com a enfermeira Ana Tércia Nobre. Ana Tércia, obrigado pela sua presença aqui no Plano Aberto. Muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ana Tércia, o que está acontecendo? O último registro da polio aqui no Brasil foi há quase 30 anos. O sarampo tinha sido eliminado, mas voltou. De janeiro para cá já foram registrados 822 casos da doença em todo o país. Os estados do Amazonas e de Roraima já passam por surtos. Por que essas doenças estão voltando? Corre esse risco de voltar. Na verdade, o sarampo já voltou, né? Vou só te atualizar, na verdade, o Ministério da Saúde já considera que o nosso país tem 1.100 casos de sarampo atualmente, né? O último dado que eu tenho oficial é de 1.069 casos, sendo a maioria no Amazonas e Roraima, por onde tem entrado as pessoas que vêm da Venezuela, os nossos migrantes. Né? Então, essas pessoas elas não estavam imunizadas e a Venezuela, por estar passando por esse surto, né, eles adentraram o nosso país, trazendo com eles essa doença. A gente vem com uma corrente, sim, de não vacinação, mas a gente precisa lembrar que nós ainda não temos
alimentação em quantidade suficiente para as outras pessoas, não temos saneamento, água tratada. Então, são fatores que predispõem também o adoecimento da população, não só para sarampo, mas para qualquer outra doença. Sim, até você falou da questão dos imigrantes venezuelanos que estão entrando no país, mas a questão é a nossa população não está imunizada, né? A questão é que eles não são culpados, é a nossa população que está se imunizando cada vez menos, né? Cada vez menos, né? Para nossa felicidade aqui na nossa região, a população ainda está bem imunizada, mas esse alerta serve para todos os pais, tios, avós, todo mundo é responsável sim. É uma doença que, se eu não me imunizar, eu posso contaminar outras pessoas no meu meio, ao meu redor, quando eu vou ao supermercado, à padaria, ao açougue, quando eu vou à escola, quando eu vou a qualquer serviço ou quando eu circulo pela rua, pelo ônibus, eu estou levando isso para outras pessoas, que às vezes não vão estar imunizadas, não porque não querem, ou porque tem alguma contraindicação médica. Sim, mas as pessoas estão deixando de procurar por quê? Tem a ver com essas fake news, com as notícias falsas, como eu disse no início da reportagem? Não é tanto a fake news, entendeu? Eu acredito que existe uma corrente, né, que vem numa crescente muito grande e assustadora contra a imunização. Eles acham que a imunização ela deve vir naturalmente, que as pessoas devem ter as doenças naturalmente. Isso não é verdade, gente. Adoecer não é bom, não faz, né? Se tem uma forma de prevenir, por que você vai adoecer? Né? E outras coisas, a pessoa que não tem uma saúde boa, né, e ela tem um câncer, ela está fazendo um tratamento imunossupressor e etc., um transplantado, então ela tem um risco maior de adoecer. E a gente coloca essas pessoas em risco quando a gente deixa de imunizar e circula com esse vírus aí. E na TSE é importante destacar que a vacina não causa doença, né? De forma alguma, a vacina, ela previne as doenças, é uma prevenção. Assim como as condições de higiene, lavar as mãos, né, cobrir o rosto ao tossir. Então, assim, é a forma de propagação do sarampo é pelas vias aéreas, pela tosse, pela saliva, pelos perdigotos, quando a gente fala que eles saem. Então, é importante a prevenção e a vacina é a melhor prevenção. E o público prioritário da campanha é a criança? São as crianças? O público prioritário são as crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Hoje pela manhã a gente recebeu essa nota, tá, do Secretaria de Estado falando que houve um problema no fornecimento dessa vacina. Então, o nosso público prioritário será as crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias, ficando os adultos para imunização em setembro, porque a campanha do Estado tinha divulgado inicialmente que seriam as crianças e os adultos até 29 anos, a 49 anos não imunizados. Natécia, só queria que você reforçasse aqui. Ouro Preto e Mariana não tem nenhum registro, nem de sarampo, nem de poliomielite, mas é importante os pais estarem levando as crianças para os postos de saúde, não é isso? Certamente, não podemos perder essa oportunidade de ouro de estar imunizando as nossas crianças. Nós teremos um dia D, que será o dia 18 de agosto, um sábado. Então, para aqueles pais que trabalham, que têm dificuldade, que não tem quem leve a sua criança para ser imunizada no decorrer da semana, eles terão esse dia, uma oportunidade de ouro que a gente não pode perder. É muito importante a vacinação, tá, das crianças. E o adulto que quiser já leva o seu cartão só para a gente verificar. Isso, então fica aí a primeira fase da campanha. A campanha segue até o dia 31 de agosto para as crianças até de 1 ano aos 5 anos de idade. Em setembro, então, os maiores que têm mais de 5 anos passam a ser vacinados em setembro. Isso por conta de uma redução no número de vacinas que está chegando do governo do estado, né? Exatamente. Houve um problema no fornecedor, na distribuição dessas vacinas, então a gente vai priorizar as crianças, né? E depois, em setembro, a gente fará dos adultos, quando as vacinas já estarão normalizadas, segundo a nota técnica que a gente recebeu hoje pela manhã. Ok, Natércia, o dia D da campanha, como a Natércia falou, é dia 18 de agosto. Os postos de todo o país vão estar funcionando o dia todo. O né? dia todo, pela manhã sábado, e pela então, tarde. Os pais podem tirar o dia, levar as crianças, porque é um sábado mais tranquilo, né? Exatamente. Contamos com a presença de todos os pais, com os seus filhos.
importantíssimo, tá? O adulto que tiver dúvida com relação ao seu cartão de vacina pode levar, a gente vai fazer orientação, a gente vai triar, não estaremos vacinando os adultos, mas estaremos orientando e olhando os cartões, tá ok? Ok, Natércia, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Plano Aberto. Por nada. E fica aí o alerta então, e assim a gente termina o Plano Aberto de hoje. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro.